Este podcast é uma produção Reverber. Olá, ouvintes! Está entrando no ar mais um episódio do seu programete de História Pública, é o Historiante, o seu programa de História Pública Fronteira Final contra o Império da Ignorância. Esse humilde podcast que propõe a você a cada semana debates interessantes sobre muitos assuntos. Eu queria agradecer a você que nos ouve a partir de agora. Que bom que fazemos parte do seu dia. Você que está aí arrumando a casa, lavando os pratos, indo para o trabalho, indo para a escola, fazendo exercícios, seja lá onde você estiver, muito obrigado por sintonizar aqui no Historiante, como se estivéssemos numa rádio. Eu sou o Paulo Magalhães, estou aqui acompanhado dele, o homem que montou o soviético na beira do Rio São Francisco e luta contra a gripe, contra a virose, camarada Cleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? As viroses aí, eu acho que é a virose do café, né? O café fake. Eu acabei descobrindo, sabia, gente? Que existe realmente esse negócio de café fake. Eu vi num supermercado aqui, em Petrolina. Mistura sabor artificial de café. Eu disse, pô, isso. Que suco de café, não acredito. Bebida com sabor de café. Os crentes chamam cevada. Antes fosse. Mas não, é pior ainda. E a voz pode estar assim, viu, gente? Mas é resfriado mesmo. Infelizmente, essa virose. E virose de início de ano. É triste. Beleza. Temos aqui também o viajante das Minas Gerais, o senhor Felipe Monsanto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom falar aos ouvidinhos de vocês novamente. Eu vou mandar aí para vocês, depois passo o endereço, mandar café das Minas Gerais. Aqui tá um pouquinho mais barato, mas já aumentou pra caramba o preço do café aqui. Olha que eu moro na região do café, hein? Moro na região do sul de Minas aqui, que é a região que mais produz e que exporta aí. E tá pesado, tá? Sabe quanto um pacotinho de café? Eu não compro café em mercado, né? Então, porque aqui, como tem cooperativas, tem cafeterias, né? Assim, por ser a região mesmo, e a minha cidade é uma cidade polo, Alfenas é uma cidade polo para distribuição, eu tô pagando meio quilo no café, e aí é um café, né? Assim, mais com menos produtos, além do café. Eu tô pagando, acho que 25, eu comprei, acho que tem umas 2 semanas, 25, 27 reais, meio quilo de café. Quanto que tá aí? Um quilo de café, eu não sei se é o quilo. Meio, eu paguei meio. Meio quilo de café. 27 reais. Rapaz, eu não sei quanto é que vem no pacote, não. Eu compro o café a 24 reais. Mas vocês já compram ele industrializado, né? Eu não, eu pego ele puro, assim, no saquinho, tudo. Ele moe o grão na hora pra mim, e a minha cafeteira é uma cafeteira diferente daquela de prensa francesa, então ele moe na dosagem pra mim, tudo. Então torra ali mais ou menos na hora, entendeu? É chique mesmo, viu? Café francês, tudo. Aqui tá o preço, acho que tá até barato, tá o pacotinho por 14, 15 reais. Aquele pacote tradicional de mercado. Nossa, eu vou importar café daí, porque tá barato. Obrigado, Bahia. Obrigado, Bahia, por ter o ICM tão bom que tá salvando aqui, Petrolina. Sim, e isso é visto, por exemplo, no preço do combustível, viu? Você atravessa a ponte de Petrolina para Juazeiro, o preço do combustível cai, sei lá, quase R$1 por litro. Bom, e temos aqui também a presença do meu camarada de lutas docentes nas Alagoas, Manuel Caetano. Bom, boa noite a todos e a todas. Queria dizer da alegria que é estar aqui com o companheiro Kleber. É um alento estar aqui junto com vocês. Felipe Monsanto também, que é um grande apreciador do café, pelo que eu fiquei sabendo aqui há pouco. Rapaz, o café está inflacionado. Olha, principalmente o café que chega na casa das famílias mais pobres, né? O café que antes era 7, 8 reais há pouco tempo atrás, agora está 14, 15 reais. Isso os cafés mais populares, porque se a gente for tomar um café um pouco mais refinado,
Aí a gente chega a pagar num café médio R$27, R$28. Isso, assim, é um absurdo mesmo. A inflação dos alimentos é uma questão, né? E alimentos básicos, então a gente está também enfrentando essa questão aí. Mas a despeito disso, nenhum brasileiro pode ficar sem o café, então por isso que é um tema que volta aqui nas nossas questões. Bom, estamos aqui para discutir um pouco sobre os coach mirins hoje, né, Pablo? Estou aqui com vocês e é uma grande satisfação. Inclusive, essa questão dos alimentos dá um episódio, viu? Carestia dos alimentos, debater como o setor dos grandes latifundiários define preço, sobe preço a hora que quer e segura preço a hora que quer. Acho que dá um papo aí com um episódio aí bem bacana. Bom, estamos aqui, como você falou, Manuel, reunidos para falar sobre coaches mirins. Pois é, começou falando de café, mas não vamos falar sobre café. No máximo, tomaremos cada um seu café em sua casa, né? Mas hoje a gente vai falar sobre esse fenômeno estranho, maluco e fora do comum de coaches com 13, 14 anos, 15 anos, e estão aí utilizando suas mídias, a potência das mídias sociais, principalmente no Instagram e no TikTok, para falar sobre como a vida é boa fora da escola, através do empreendedorismo em infoprodutos, né, no marketing digital. Bom, esse é o tema de hoje, mas antes, obviamente, nós temos aí a Central de Absurdos da Podosfera com o camarada Kleber Roberto, a nossa querida marmota da semana. Fala, Kleber. Marmota da semana. Uma marmota que é cada vez mais complicado, porque eram temas mais nacionais brasileiros, agora tá virando tema gringo agora, porque o mundo tá louco, o mundo tá coisa de doido. E essa notícia vem direto do Estado de Minas, do site do jornal Estado de Minas. No Salão Oval, filho de Elon Musk manda Trump se calar. Você tem que ir embora. Aqui o menino falou entre aspas. Em um vídeo que viralizou na quarta-feira, no qual o bilionário Elon Musk leva seu filho de 4 anos para uma reunião na Casa Branca e discursa ao lado de Donald Trump, é possível ouvir o menino dizer ao presidente dos Estados Unidos que se cale. O garoto chamado não sei o que aqui, X, alguma coisa assim. O nome dele é estranho, viu, gente? É X, uma letra aqui grega, A, hífen, X. Shayashi? É isso? É alguma coisa assim, não sei. Não me acho que é isso, Shayashi. Isso, pronto. Shayashi. É bem por aí. Esse menino com esse nome aqui extraordinário se aproxima de Trump sentado em sua cadeira no salão oval enquanto seu pai fala ao lado, em pé. A criança diz aqui, entre aspas, você precisa ir embora. Ao que o presidente vira o rosto para o lado oposto, como se o esnobasse. O menino insiste, eu quero que você se cale. E aqui tem um vídeo, né, no site, e o vídeo o menino ainda manda, ordenando que Trump saia dali. Esse menino representa tanto a gente. Nossa! Tecnicamente é o que eu falei até com a minha esposa. Eu disse, gente, é um menino, uma criancinha. Acho que tem seus 5 anos, 6 anos. Uma criança nessa idade, ela é, digamos, papagaio. Ela fala o que está ouvindo em casa. O que o pai está falando, o que a mãe está falando. Então, se ele está falando isso, e bem incisivo, vocês já sabem quem é o presidente realmente dos Estados Unidos. Até a revista Times já fez a capa expondo isso. Onde o Elon Musk está sentado ali na cadeira presidencial. Trump até reclamou, dizendo que isso aí era só sensacionalismo do jornal, mas sabemos quem é o atual presidente dos Estados Unidos. E não é Trump. Sim, o moleque falou aquilo que já se sabe na casa dele. Quem manda nos Estados Unidos é o Elon Musk, né? Cara, que louco, né? Pensar que você poderia ouvir isso do filho de Elon Musk. Quantos e quantos não queriam estar no lugar dessa criança para falar as mesmas coisas? Eu quero que você se cale, porque toda vez que você abre a boca,
algum tipo de agressão internacional ocorre. Ah, é aquele meme do Caetano Veloso, assim, ó. Você é burro, cara. Você precisava muito desse meme ali naquela hora. O menino imitando o Caetano. Você é burro, cara. Como é que você pode pensar uma coisa dessa, cara? E na verdade, revelar a relação de forças que existe ali dentro. O Trump, ele foi eleito para representar o interesse dessa grande burguesia, velho. Essa grande burguesia representada pelo Elon Musk, essa grande burguesia representada pelas Big Techs, a grande burguesia representada pela burguesia nacional norte-americana, ela é quem manda. O Trump tá lá só para ser o palhaço que faz aquilo que eles mandam. Então o moleque fala esse tipo de coisa é só o atestado daquilo que de fato acontece lá. Então, enfim, Estados Unidos entregue nas mãos do Elon Musk. Vai dar certo, viu? Confia. Simbora para o nosso giro de notícias. Vamos começando aqui pelo site da Revista Piauí. O Enem não vai te deixar rico. Inspirados na cultura cult, influenciadores mirins prometem enriquecimento rápido a crianças e adolescentes. O primeiro ensinamento: larga a escola. No dia 18 de janeiro, cerca de 20 crianças e adolescentes se reuniram na Praça Sol Pérez, no Morumbi, para falar sobre investimentos e marketing digital. O encontro foi organizado por um influenciador de 17 anos que acumula 147 mil seguidores no Instagram. Ele, que deixou a escola aos 15 anos, promove a ideia de empreendedorismo como caminho para o sucesso financeiro. Em um de seus vídeos, o influenciador diz, abre aspas, eu larguei porque não me identificava mais com o ensino, fecha aspas. Segundo ele, não fazia sentido frequentar um ambiente com crianças que, abre aspas, almejavam fazer metade do dinheiro que eu estava fazendo, fecha aspas. Menores desdenham da educação e dizem ganhar mais do que médico vendendo curso para ser influencer. Influenciadores mirins tentam atrair outras crianças e adolescentes para um trabalho supostamente rentável de participação nas vendas de cursos dentro da QWife e do Cacto. Apesar de serem desinibidas para falar sobre uma suposta vida de luxo, as crianças revelam poucas informações pessoais. Não falam as idades, nem a cidade ou estados onde vivem. Os perfis costumam se seguir, o que indica que os envolvidos se conhecem, ao menos no ambiente virtual. As informações disponíveis nas contas seguem a mesma tática dos vídeos. Na bio, elas citam o suposto faturamento do influencer e incitam os seguidores a procurá-las se quiserem ter a mesma vida. E para fechar, Folha de São Paulo. Coaches mirins fazem sucesso nas redes sociais, mas atraem crítica. Felipe hoje é adolescente, mas diz que foi aos 9 anos de idade que começou a se interessar pela história das pessoas mais ricas do mundo. Aos 10 anos, vendia balas aos colegas de escola e usava o dinheiro para comprar ações na bolsa de valores. Pô, tá valorizado essa bala, hein? Antes de completar 12 anos, já tinha um canal no YouTube no qual dava dicas para enriquecer. Quem vê saindo da boca dele expressões como tesouro direto, renda variável e fundos imobiliários, acha que ele é adulto, mas ele nem maior de idade é ainda. Felipe é o que podemos chamar de um coach ou um coach mirim. Eles são cada vez mais populares por aí, atraem milhares de seguidores, só que tem também muita gente que não acha nada legal ver crianças e adolescentes dando dicas sobre dinheiro para outras crianças e adolescentes. Pablo, é com você. Beleza, vamos para o nosso editorial. Abro um vídeo no YouTube e me aparece um adolescente com seus 15 anos dizendo que largou a escola. E não foi necessidade de trabalho, vida difícil, ou qualquer motivo ligado à sobrevivência dele ou da família. O adolescente diz ter escolhido sair porque não via mais a aplicabilidade da escola em sua vida financeira. Afinal, para que estudar a Segunda Guerra Mundial se isso não daria nenhum retorno financeiro imediato? Esse vídeo foi a porta de entrada
minha, né, para drogas bem pesadas. As pílulas de sabedoria dos mini coaches, gurus das finanças, que sequer saíram da puberdade. O fenômeno dos coaches mirins expõe uma face alarmante do neoliberalismo no Brasil. A desvalorização da escola como espaço de formação e a promoção de um discurso que enxerga a educação formal como obsoleta e dispensável. Os jovens, muitos deles ainda adolescentes, abandonam os estudos para se dedicar ao marketing digital, propagando a ideia de que o sucesso financeiro e a realização pessoal estão fora da sala de aula. É a narrativa individualista e mercantilista que desmobiliza estudantes e naturaliza a precarização da educação. Esses influenciadores mirins vendem a ideia de que a educação formal é ultrapassada e que o verdadeiro caminho para o sucesso está no empreendedorismo digital. Esse discurso, que pode parecer sedutor, em um contexto de crise econômica e desemprego, é, na verdade, uma armadilha que convence ainda mais a parte mais vulnerável do público. O neoliberalismo, como ideologia dominante, tem como uma de suas características a mercantilização de todas as esferas da vida, incluindo a educação. Ao propagar essa ideia de que a escola não é o lugar deles, esses coaches mirins reforçam a visão de que o conhecimento só tem valor se for diretamente convertido em dinheiro. Essa falácia reduz a educação a uma transação comercial, onde o que importa não é o aprendizado, mas o retorno financeiro imediato. Ao apresentar a decisão de largar os estudos como uma escolha corajosa e visionária, esses influenciadores contribuem para a naturalização de um problema grave, a evasão escolar. No Brasil, onde milhões de jovens já estão fora da escola, esse discurso é particularmente perigoso. E esse discurso é mais do que um equívoco. Ele é uma ferramenta de manutenção das desigualdades. Meus amigos, como é que vocês enxergam esse fenômeno dos coaches mirins? Bom, eu começaria dizendo que essa percepção de crianças se apresentando enquanto coach é um reflexo, né? Observa um movimento aí de uma espécie de McDonald's motivacional aí no mundo, em que muita gente acredita que tomando uma iniciativa individual vai poder prosperar na vida, mascarando uma série de questões que são importantes, como a desigualdade social, o contexto social ao qual você está inserido e uma série de questões que incidem no que a gente poderia aqui nomear como meritocracia. Ao fim e ao cabo, a gente está dizendo de alguém que precisa prosperar, e para prosperar tem que ter uma série de atitudes que, ignorando uma série de questões socioeconômicas, te levaria para a prosperidade, ou seja, uma vida boa. A isso você passa por cima de uma série de direitos humanos, uma série de valores que constitui aquilo que a gente chama de humano, e a gente transforma tudo em um valor de troca. Mas como é que a gente vai falar outra coisa se a sociedade neoliberal, como já diriam dois autores que eu gosto muito, chamados Dardot e Laval, dizem que o capitalismo, na sua fase atual, ele entrou na subjetividade e na psique humana. Então, ao invés de pensarmos nos valores, pensamos nos valores humanos, né? Pensamos nos valores em termos de desempenho. O que é que eu posso fazer para ganhar mais, para fazer mais, para fazer melhor? E aí tudo é pautado na questão do se sair melhor. Então, os valores humanos ficam em segundo plano. Eu acho que essa questão do fenômeno dos coaches mirins é algo que eles já vêm no embalo do fenômeno dos coaches mesmo, principalmente dos coaches messiânicos. Porque essa ideia de coaches, aqueles que tem aquela gritaria, aquelas palestras motivacionais, esses daí já ficam num segundo plano dentro dessa esfera da influência sobre a mente humana, já que esses coaches messiânicos, eles acabam utilizando duas ferramentas, que é a questão religiosa e essa questão do sucesso de vida. E quando vem essa ramificação, que é o coach mirim, isso aí agrega mais poder de convencimento, não somente contra crianças, que crianças, infelizmente, vão se tornar alvos fáceis desse engajamento muito
engajamento que é artificial. Isso vai influenciar também adultos. Adultos que vão olhar e dizer, poxa, se uma criança conseguiu, eu consigo também. Se uma criança conseguiu tirar essa foto, que a gente lendo aqui os artigos, tem um deles que é uma criança que grava os vídeos do lado de uma BMW. Um carrão, que custa isso as centenas de milhares de reais. Se uma criança conseguiu tirar ali a foto de um lado desse carrão aí, eu também posso fazer o mesmo que ele está dizendo aqui e conseguir. Sendo que essas crianças, elas não vão estar investindo esse dinheirão nesses investimentos. Porque sabem que isso tudo, quem realmente é de dentro dessa área das finanças, sabe que investimento em bolsa, tesouro direto, investimentos imobiliários é loteria. Hoje você tem lucro, amanhã você tem prejuízo. E eles que ostentam isso, muitas vezes têm essa renda a partir da venda de quê? De cursos de como você vai ficar rico. Aí sim é que eles tiram uma renda muito boa. Só que esse fenômeno dos coaches mirins, eles têm, como eu disse, essa influência danosa sobre os adultos, que vem aquele ali e disse, se a criança consegue, eu também consigo, como também com relação, e principalmente, às crianças. Que muitas crianças, infelizmente, vivemos numa sociedade capitalista, aonde se tem essa ideia de que você tem que ter o carro do ano, o sapato lançamento, o tênis de marca, a camisa mais cara, você tem que ter todos esses bens de consumo para demonstrar que você teve sucesso na vida. Se você não tiver tudo isso, você fracassou. Imagine isso aí na cabeça de uma criança ali, de um pré-adolescente, de um adolescente. Ou seja, de alguém ali que está ali dos seus 10 anos até seus 17 anos. Imagina aí o estrago que vai fazer na cabeça desses jovens, que vai ver um outro jovem que vai ostentar tudo isso, já tá ali martelando na cabeça dele. Poxa, eu tenho que ter o carro, eu tenho que ter o tênis, eu tenho que ter a camisa, eu tenho que ter a calça, eu tenho que ter tudo isso aí para demonstrar que tem sucesso igual a esse menino. E eu não estou conseguindo, porque infelizmente está ocorrendo isso, muitos vão estar abandonando a escola e vão estar com essa ideia de que vou ficar rico também e não vai conseguir mesmo. Imagina a cabeça dele lá na frente, o tanto de problemas psicológicos que vai causar nessa criança e que muitas vezes são problemas que ele não vai conseguir superar, porque vai estar sempre martelando, a sociedade martelando na cabeça dele exatamente isso. Tem que ter os bens para demonstrar o sucesso. Tem que demonstrar esses bens, como aquela criança, aquele coach mirim, para demonstrar que eu sou uma pessoa de sucesso, que eu ganhei a vida. É complicado, é uma abordagem bem complicada essa de hoje. Pegando um pouquinho disso que o Kleber falou e puxando também um pouco do Manuel, eu fiquei pensando muito a respeito do papel do mini coach, né? Da figura do mini coach. E aí a gente para olhar o universo que tá em volta dele. Carro do ano, luxo, popularidade, sucesso, né? Assim, os meninos são chamados pelas meninas, atraem muito as meninas atraem muitos meninos, tudo, enfim. E aí eu tiro um pouco da minha experiência na minha adolescência, que isso me levou um pouquinho lá para trás. Quando você é adolescente, eu não era o adolescente popular da escola, você quer fazer parte de alguma coisa, né? E o mini coach, o universo do mini coach, ele traz isso. O cara é bom, o cara tem sucesso, o cara tem grana, o cara tem um monte de coisa. E quando você não consegue isso, você não consegue desenvolver isso, aliás, quando você tem uma referência disso e você quer desenvolver isso, você vai atrás do que essa pessoa está falando, que é o momento que ele vai comprar o curso, é o momento que ele vai tentar investir na bolsa, ele vai pegar o pouquinho do dinheiro que ele recebe do pai ou da mãe, do que ele trabalha, do que ele faz no final de semana para poder investir, fazer curso, tentar correr atrás disso, e aí vira essa roda
essa roda infinita aí, essa roda gigante aí que o Kleber falou de problemas mais para frente. Isso na formação do caráter de uma pessoa é extremamente complexo, né? Ainda mais com o discurso que se tem, e é o que a gente estava conversando um pouquinho nos bastidores antes de entrar, que a educação e o incentivo a largar a educação, falar que a educação ela não vale nada, ela faz com que a educação se torne uma commodity, algo que não funciona, que não tem funcionalidade nenhuma, e é onde né, faz com que essas pessoas saiam da escola, e isso é uma ferramenta pesada da extrema-direita sendo utilizada nesse momento aí. Aqui no estado de Minas Gerais a gente tem, infelizmente, um representante chamado Nicolas Ferreira, que é uma dessas pessoas que incentiva muito isso, né? Eu já ouvi de pessoas, de filhos de amigos, de pessoas que eu conheço, que têm filhos adolescentes, irmãos, enfim, falando exatamente isso, que a referência de vida dessas pessoas, desses adolescentes, desses jovens, é o Nicolas Ferreira da vida, que não estudou, que seguiu uma linha tem pai herdeiro, segue uma linha extremamente conservadora e tem como ídolo Nicolas Ferreira. Então, assim, é muito complexo, e aí aquela coisa, o projeto de destruição da educação no Brasil é um dos projetos mais bem-sucedidos que se tem, né? Porque além da destruição da educação em si, do formato de educação em si, a gente agora tem outros fatores trazendo, outros atores trazendo e bombardeando a educação, deixando ela de lado. Então, a questão dos mini-coaches, ela é extremamente preocupante, é algo extremamente perigoso no momento que a gente vive hoje no Brasil e no mundo, né? Agora vamos ouvir um áudio da nossa querida amiga Eugênia Fernanda, psicóloga, que deu uma contribuição sobre esse assunto. Vamos ouvir aqui a opinião dela. Oi, gente, boa noite, boa tarde, bom dia. Feliz por estar aqui com vocês, então sintam-se abraçados, mesmo que à distância. Então vamos lá, um assunto muito importante, fico feliz de poder conversar com vocês sobre isso. Então assim, vamos lá, o impacto psicológico sobre a superexposição nas crianças. Primeiro que tem um impacto que eu quero focar, que é justamente sobre as dificuldades sociais que vêm dessas interações online, que substitui um pouco o contato humano que as crianças necessitam para aprender habilidades sociais. A superexposição pode resultar em habilidades sociais prejudicadas, como dificuldade em interpretar sinais não verbais e em desenvolver empatia. E aí, por que eu digo isso? Assim, porque essas dificuldades elas vêm a partir do momento em que as crianças passam a ter um tipo de interação que não é esse que a gente é acostumado e deveria ser, né? De poder conversar, de poder trocar com outras crianças e adolescentes da mesma idade. Essa exposição, elas acabam direcionando a mente para um projeto e acaba perdendo um pouco do presente dessa criança, né? E desses adolescentes. Fora que a imagem fica muito distorcida também, porque são crianças e adolescentes, né? Até tipo pré-adolescentes, nem tão crianças assim, mas que ficam no mundo em que é um imaginário também, onde elas são alguém já importante, que tem o que falar, porém mas não tem vivência nenhuma para que isso seja realidade. Então cria-se uma autoimagem distorcida. A exposição constante a padrões de beleza, estilo de vida idealizado nas mídias sociais e nesses grupos, né, pode levar a problemas de imagem corporal e também de autoestima. E aí que elas acabam se direcionando para um processo que não envolve o crescimento, né? Um crescimento, como é que eu posso dizer assim, de você ir experimentando as coisas da vida. Porque essas crianças, a gente ouve falando assim, é uma vergonha, porque elas estão muito certas do que dizem, ou acreditam nisso, né? E nesse processo acabam criando um discurso onde elas só vencem, só dizem o certo, não há troca, né? Então isso socialmente é muito desfavorável.
E aí entra um outro processo, né, que vem uma segunda pergunta, que é o efeito ou os efeitos do discurso meritocrático no desenvolvimento das crianças e adolescentes. Gente, o discurso meritocrático que surge dentro desse processo, dentro desses grupos de coach, de vou te ensinar a vencer, né, traz implicações muito ruins no desenvolvimento infantil e do adolescente. Por quê? Porque eles acreditam e sugerem que o sucesso é resultado exclusivamente do esforço individual. E por que isso pode ter várias implicações para o desenvolvimento infantil e adolescente? Vamos lá. Primeiro é a pressão e a ansiedade. Ao enfatizar que apenas aqueles que se esforçam são bem-sucedidos, crianças podem sentir uma pressão imensa para performar continuamente, levando ao estresse e ansiedade assim em níveis inimagináveis, né? Porque ela acredita que só depende dela, né? E se as coisas não estão dando certo, o que está acontecendo? Então, assim, a gente precisa conversar sobre essas etapas mesmo do desenvolvimento, do crescimento e do sucesso. Então, é um discurso perigoso já para adulto, imagina para criança. Um outro ponto é a desvalorização de outros fatores, né? Então, assim, esse discurso frequentemente ignora contextos socioeconômicos, emocionais e outras barreiras que podem influenciar o desempenho das crianças. Ao crescerem acreditando que apenas o esforço importa, podem sentir-se desmotivadas ou culpadas por não alcançar certos padrões, sem compreender outros fatores em jogo. Né? E a gente vê muito isso nesses, não só dos coaches, né, mas nessas crianças influencers, que assim, caramba, a gente sabe, e a gente que é adulto, né, sabe que não é assim que funciona, que não primeiro que a meritocracia não existe, né? Quando a gente vê quem está por trás desse discurso, são pessoas que são filhos de pessoas que são muito ricas, os famosos herdeiros, né? Então é um discurso que não cabe para mais de 90% da população brasileira, né? E aí entra num outro processo, né? O primeiro é essa pressão e ansiedade, depois essa desvalorização de outros fatores, né? E a competitividade excessiva. Pode fomentar uma mentalidade de competição ao invés de colaboração. E isso pode impactar negativamente nas relações interpessoais, já que as crianças podem ver seus colegas como adversários ao invés de parceiros. Então, assim, entra-se num discurso muito, muito perigoso, né, de que você tem que ser o melhor. Você é o melhor, tem que ter o melhor tênis, o melhor sapato, o melhor tudo, que não é novo, isso não é novo, né? Mas é um processo que descaracteriza o processo de maturidade mesmo que a gente vai tendo ao longo do tempo, né? Quando a gente acredita que realmente só depende da gente. Não é assim, depende de muita coisa. E quando a gente aprende que só depende da gente, a gente para de olhar ao redor, para de cobrar que as coisas, socialmente falando, melhorem. E isso é um discurso político e muito negativo. E aí, assim, qual a minha opinião sobre essas crianças e esses pais que permitem a saída da escola? Gente, oferecer à criança, essas crianças, né, esse lugar de isolamento, porque é um isolamento também, é muito perigoso. Né? As crianças e adolescentes acreditam que não precisam mais, por exemplo, fazer uma formação acadêmica. Né? Eu até vi um dia desse um rapazinho falando assim, porque aí eu posso contratar pessoas que façam isso por mim, né? A parte mais técnica. Ok, é verdade, pode ser, mas na realidade deles, crianças e adolescentes não podem crescer com a ideia de que serão grandes empreendedores, que serão pessoas muito ricas por algo que criaram, por atividades na internet, por serem coaches, né? Não, isso não acontece, né? Assim, dentro de uma população isso é 1%. Então, assim, você tirar da criança a expectativa de que o estudo não vai melhorar a vida dela, que ela não precisa de estudo, é matar também a próxima geração.
E aí, o que vem dentro desse discurso também? Vem algo muito perigoso, que é a desvalorização do ensino, a desvalorização das faculdades, das universidades, da ciência. Quer dizer, é um discurso muito perigoso também, que não é só sobre aquela criança específica que está ali e que por alguma conseguiu fazer uma startup ou uma coisa e tem dinheiro. Não é só sobre essa que consegue, mas é sobre as milhões de outros que não conseguirão isso e que vão ficar pelo meio do caminho. Então, aí vem essa questão da baixa autoestima, da depressão e outros processos emocionais que são incrivelmente perigosos para adolescentes. E tem a ver com essa coisa da autoimagem também, né? Então, o discurso de uma criança coach, ela deve ser sim questionada, deve ser combatida, porque é um discurso onde não tem maturidade nenhuma. E onde não tem maturidade não tem crescimento, né? A gente só se torna uma pessoa madura ao percurso que a gente aprende, né? A gente cresce, a gente vivencia, aí sim. Então é algo muito perigoso e eu acho que a gente precisa sim discutir sobre isso. E vocês mais uma vez arrasaram nesse processo de trazer à luz assuntos tão importantes. Um beijo em todo mundo. Me encontrem na internet, me encontrem na rua, me encontrem em todos os lugares e me dê um abraço. Um beijo. Ô, Manuel, eu fiquei curioso de saber, você tem entre os seus alunos, algum desses alunos que reproduzem discurso liberal em sala de aula? E se tem, como é que você trabalha isso com eles? Cara, é muito interessante, porque eu ainda não encontrei esses meninos adeptos da teologia da prosperidade neoliberal ainda, né? Porque como as aulas começaram na escola estadual, que é a rede a qual eu sou lotado aqui no estado de Alagoas, há uma semana, eu ainda não tive contato com esses alunos, mas eu já escutei, assim, em anos anteriores, alguns alunos que propalavam essas ideias com muita facilidade. E, inclusive, Pablo, eu peço permissão para poder que a gente troque um diálogo do ponto de vista historiográfico também. Porque eu queria emitir só uma sentença, que é a facilidade que a gente tem de ter empatia com a história dos vencedores. A gente tem uma inclinação natural, não é uma inclinação natural não, mas é uma inclinação construída historicamente para empatizar com o dominador. Então, por exemplo, o menino tem 9 anos, se identifica com a história de alguém rico com 9 anos de idade. Com 12, cria um canal no YouTube e capitaliza a sua atenção. E com a sua atenção, esse menino faz dinheiro através de marketing digital, que nada mais é do que anúncio e propaganda paga a essa figura. E ele diz que aquele é o suposto produto que ele está vendendo. É o que? Um produto discursivo. A presença desse aluno representa o poder. Não é o poder em si, mas é a representação do poder. E quem quiser ter o poder vai ter que ser igual a esse aluno, que se transforma numa figura do mercado. O próprio aluno, aliás, o próprio coach mirim é o objeto, o instrumento do capitalismo. E dentro dessa racionalidade, tudo é uma mercadoria, inclusive essa própria criança. Aí, nesse sentido, a gente vê como é perversa a ótica neoliberal. Porque, tudo bem, bora criticar a educação, vamos criticar, mas é um problema que a lógica neoliberal está enraizada no globo. Então, é como se ela tivesse... eu não gosto da perspectiva fatalista do Fukuyama, né? Acabou a história, o neoliberalismo venceu e acabou. Não é assim, nós somos justamente, pelo menos eu me coloco assim, o contraponto. Nós fazemos o contraponto. Mas nós vemos que na hegemonia, ou seja, o discurso que ganha hoje é o discurso que entende todo mundo como um empreendedor de si. E aí, nesse sentido, o indivíduo é o próprio instrumento e o próprio fim. Ele é o capital. É uma discussão que tem várias camadas, né, na verdade. Eu posso identificar como um dos motivos desse processo o aumento do poder aquisitivo de parte da população brasileira, presente ali, né, entre as camadas C e D, como os institutos neoliberais gostam de definir a sociedade, né? As camadas C e D são os trabalhadores com salário mínimo,
como eles conseguiram ter um aumento de poder aquisitivo nos anos 2000 e 2010, e em como a falta de uma formação de consciência desse processo fez com que eles vissem o aumento do poder de compra, do consumo, como se fosse uma coisa descolada da realidade social. O que é que eu estou querendo dizer? Aumentou o poder aquisitivo e o acesso a determinados bens de consumo. O trabalhador, ele não teve não houve uma preocupação de construir nesse trabalhador uma consciência de a qual classe ele pertencia. Ele passou a entender que, por ele ter acesso a determinados bens de consumo, ele passou a ser entre aspas, capitalista. Então, quando você aumenta o poder de consumo, mas não trabalha também a formação política dessa população, ela se torna mais vulnerável e suscetível ao discurso neoliberal. E se tornar suscetível é uma coisa quase que irreversível. Para a gente resolver esse problema, a gente vai ter muito trabalho, e muito trabalho de formiguinha, tá? Porque, assim, o aumento do poder aquisitivo trouxe, enfim, um bem-estar maior às famílias e tal. Quando a gente entra num contexto de crise, quando esse poder aquisitivo é retirado da população, o que acontece? Uma total insatisfação. Essa insatisfação é o fermento, é o esteio que a extrema-direita precisa para crescer. Quando você tem pessoas que não têm mais o poder aquisitivo de ir lá no supermercado e comprar o cafezinho para tomar no café da manhã, aí você tem uma revolta popular. Pô, nem o café eu posso tomar mais? Nem essa droga que eu tomo, que eu me drogo todo dia, que é o café, nem ela eu posso ter mais? E aí a insatisfação acontece e essa satisfação é capitalizada pela extrema-direita. A gente teve recentemente uma das estratégias mais bem-sucedidas da extrema-direita em capitalizar algo. Uma mentira, inclusive, que foi aquela questão da taxação do Pix. Quando se fala em taxação do Pix, fala-se diretamente em você mexer no bolso da população. Essa taxação não ia acontecer, mas os caras conseguiram transformar essa mentira numa verdade e o povo ficou, bom, e agora vão taxar as minhas vendas? Vão tirar ainda mais o meu poder aquisitivo? Eu vou pagar mais impostos e tal? Então, assim, a falta de mobilização e de construção de uma formação política da população, aliado ao aumento desse poder aquisitivo e, posteriormente, ao fim desse poder aquisitivo, gerou uma massa da população que está insatisfeita, que não se identifica como trabalhadora. Eu sou empreendedor, eu sou empresário, não se identifica como trabalhador mais, e agora ele está insatisfeito com o governo. É tudo que a extrema-direita precisa, tudo que ela necessita. E, infelizmente, o atual governo, o governo Lula, está dando a cada dia mais lenha para a fogueira da extrema-direita queimar, sabe? Aí, beleza, vamos voltar para a questão da escola. Coaches mirins, vamos lá, invariavelmente, são guris, filhos da classe média alta, urbana, que em determinado momento viraram para o papai e para a mamãe na sua casinha de condomínio, dizendo o seguinte: papai e mamãe, quero vender agora chocolates na escola para ganhar grana. E aí ele vai ganhar grana assim. Não é uma necessidade, é ele mostrar que ele pode ganhar grana. Tem um caso que passou na Rádio Novelo, um casal falando sobre como o seu filho utilizou-se da sua técnica de vendas para se tornar o mestre das vendas da escola dele, competindo no mercado interno com a cantina da escola. Olha só a noção dos caras, né? Termina com esse episódio termina. Vou dar o spoiler e fiquem com raiva de mim. Não posso fazer nada. Mas qual é o final dessa história? O moleque pega escondido o celular da mãe, cria uma conta no Nubank e ele faz uma coisa que foi proibido de fazer pelos pais, né? Ele não poderia ter uma conta, a não ser que os pais permitissem. Ele foi lá enquanto a mãe dormia, usou o rosto da mãe para desbloquear uma área de criação de conta no Nubank e criou uma conta para ele no banco. Depois eu corto o nome Nubank, porque eu acho que o Nubank pode querer processar a gente. Mas o moleque criou uma conta no banco. Enfim. Prosseguindo.
A gente trabalha com a ideia de que essa galera, esses filhos da classe média, que são os coaches mirins, eles conseguem ser coaches mirins. Eles conseguem ser bem-sucedidos. Obviamente, eles trabalham com o dinheiro do papai e da mamãe. Só que aí o estrago é o fato de eles ligarem a câmera deste celular e compartilharem essas experiências com filhos da classe trabalhadora, velho. Ele tá falando no bastidor que eu dei uma aula, né? Eu tava comentando, e que essa aula é uma espécie de revelação de classe social para os meus alunos. Parte deles acha que não faz parte da classe trabalhadora, porque eles se alimentam dessa ideia de que vão fazer, alguns deles, né, o primeiro milhão antes dos 20 anos. Essa é a ideia que corre entre eles, né? Enfim, esses moleques, eles acabam utilizando-se das mídias sociais para potencializar esse discurso. E o estrago é grande. Quais são os dados que a gente tem hoje de evasão escolar? Tem uma pesquisa que foi feita pelo IBGE, chamada Síntese de Indicadores Sociais, e lá tem os indicadores da evasão escolar. Essa evasão escolar, os dados nós temos até o ano de 2024, tá? Que foi quando a pesquisa foi publicada, com dados de 2023. O que é que a gente tem lá? 9,1 milhões abandonaram a escola sem terminar o ensino básico. Jovens entre 15 a 29 anos já tinham deixado de estudar em 2023, né? A maior parte das pessoas que não terminou a escola está entre os 18 e os 24 anos. Qual é a dinâmica? Quais são os recortes e qual é a quantidade? De 15 a 17 anos, 515 mil jovens desistiram da escola, que é o público-alvo dos caras, né? De 18 a 24 são 4,5 milhões, de 25 a 29 são 4,1 milhões. 63,7% dos jovens que deixaram a educação básica completa não chegou a completar o ensino médio. Desses, 39,4% não concluíram o ensino fundamental e 24,3% concluíram a etapa. E aí o coach mirim mais famoso, que é o chefe dos coaches mirins, que tem 17 anos e tem um podcast, e pelo fato de ser menor de idade não podemos falar o nome dessa pessoa, esse moleque, ele dissemina a ideia de que é apenas saindo da escola, que não ensina nada certo, que esses guris eles vão conseguir crescer na vida. E aí, bicho, daqui que você consiga destruir essa ideia na cabeça dos alunos em sala de aula, é um rolê que leva tempo pra caramba. Vai explicar a eles que, como filhos da classe trabalhadora, ou eles estudam, ou eles vão se lascar. Ou eles estudam, ou eles vão se lascar. Porque o que resta para aquele pobre que não estudou são os trabalhos os mais degradantes, os mais difíceis possíveis na vida deles. Mas aí, infelizmente, a voz do professor entra por um ouvido e sai pelo outro, né? Porque esses caras não estão muito afim de ouvir sermão em sala de aula. Então, assim, é uma coisa que se retroalimenta. Ao mesmo tempo em que o alcance desses coaches mirins, eu posso dizer até um pouquinho que ele é limitado. De certo modo é limitado. Mas os efeitos práticos do discurso neoliberal já são vistos. Eu tenho alunos que usam tigrinho, ainda hoje usam tigrinho, depois de tudo que aconteceu, porque eles acreditam que vão conseguir enriquecer usando tigrinho. Tigrinho, para a galera que não lembra, é aquele jogo lá que a galera bota dinheiro, gira a roleta e se dá mal, né? Esse é o tigrinho. Enfim, é um problema profundamente enraizado aí principalmente nos jovens, com a galera que está muito ligada no consumo e que está atrás desse consumo como status social. Dentro dessa conjuntura, consumo é igual status social, quanto mais e melhor eles consomem, melhores, mais descolados e mais bem vistos eles são dentro desse mundinho que é a escola. Essa questão dessa abordagem que vem ocorrendo, principalmente com relação a influenciadores mirins, é algo que a gente tem que realmente analisar, tem que fazer a crítica, tem que, digamos, deixar expostos o que está ocorrendo, principalmente com nossos jovens. Porque muitas vezes, Pablo até falou essa questão, que é algo que fica ali concentrado numa bolha, digamos assim. Uma bolha bem separada ali. E muitas vezes dessas bolhas que ocorrem aquele boom.
de influência muito grande dentro da sociedade. Principalmente nesse mundo em que nós temos redes sociais que as pessoas podem se comunicar com centenas de milhares de pessoas ou até mesmo milhões de uma vez só, assim, em um dia. Em uma, digamos, uma trend, uma postagem que viraliza. Essa pessoa pode falar com milhões. E muitas vezes são essas postagens que acabam influenciando muitas pessoas. Porque a pessoa vai ver aquele influenciador, vai ver muitos comentários, muitas curtidas, muito engajamento e vai dizer, pô, se ele teve isso é porque tá dando certo. Aí vai exatamente aquela coisa, se autoalimentando ali, aquele círculo ali de situações em que muitas vezes acaba levando, como eu disse anteriormente, não somente jovens, mas também adultos que acreditam em promessas que não vão ocorrer, não vai acontecer. Isso aí, a pessoa pode ficar com raiva, pode ficar triste, pode ficar revoltado, mas essa é a realidade. Para a pessoa conseguir ser milionário, a pessoa tem que ter, digamos, um sobrenome que venha trazer bastante recursos, que venha trazer bastante condições para a pessoa conseguir desenvolver. Porque até um ditado antigo, né? Que eu acho que, não sei se em algum local aqui desse Brasilzão que está ouvindo esse podcast pode ter ouvido, que é aquele dinheiro chama dinheiro. Ou seja, se tu é milionário, tu tem condições de conseguir ser mais milionário ainda, porque você tem dinheiro, tem recursos. Se você é pobre, se você é das classes periféricas, se você é das classes que são consideradas à margem da sociedade, ou tu estuda, ou você vai quebrar a cabeça lá na frente, porque vai ser uma chance, vai ter ali a possibilidade de você se tornar milionário, vai ser aquele 0,00001%. Já seja, é sem estudar, pô. Estudando não muda muito, né? Vai ser algo assim praticamente impossível mesmo. Deixa eu só dar um dado de materialidade sobre esse assunto. Você falou agora, eu lembrei aqui. Na matéria da Piauí, vem dizendo o seguinte: nos últimos 10 anos, o número de inscritos no Enem caiu pela metade, de 8,7 milhões para 4,3 milhões. O fenômeno se explica em parte pela profusão de cursos à distância baratos oferecidos por faculdades privadas, que não participam do Enem. Mas os pesquisadores do tema também atribuem a mudança ao desinteresse dos jovens no país em que o estudo não é mesmo garantia de bons salários e vida estável. Talvez, só um adendo ao que você estava falando, talvez o processo de precarização nos postos de trabalho, que é o que a gente está vendo, com reforma trabalhista, redução dos direitos, a ideia de que o patrão pode negociar diretamente com o trabalhador, a redução do aumento real do salário mínimo, e, enfim, uma série de questões. A carestia dos alimentos, tudo isso, na conjuntura, está fazendo com que parte desses jovens esteja procurando outra forma de subsistência para além dos estudos. Essas formas de subsistência sempre serão muito mais precarizadas. Muito mais precarizadas. Exatamente. E só para encerrar aqui, para me alongar muito, e esses jovens que, infelizmente, muitas vezes abandonam sua vida escolar e não vão alcançar a vida universitária por ter abandonado sua vida escolar, vão acabar formando aquela gigantesca massa de trabalhadores que vão ficar reféns, muitas vezes, de aplicativos, de trabalhos precarizados, vão formar essa grande massa de pessoas que vão ter que trabalhar, sobreviver, literalmente, com muitas vezes. E essa é a questão exatamente desses mirins, eles atacam exatamente duas coisas que são fundamentais para o desenvolvimento da sociedade, que é exatamente a questão do trabalho com direitos. E aí eles vão atacar o quê? CLT, vão atacar os direitos. Não, CLT, você vai ser escravo, você vai ser acomodado, então você é melhor ser empreendedor de si mesmo. Como bem disse o Manuel. Ou seja, o discurso do empreendedor. Seja empreendedor e seja rico.
Isso aí, como eu disse, vai ser uma possibilidade quase impossível de se alcançar. E a outra, exatamente, não estude, porque quando você terminar a sua faculdade, você não vai ter trabalho, você não vai conseguir vagas de empregos. Só que para a pessoa que já é formado, muitas vezes já tem essa dificuldade, imagine se você não estudar, imagine se você abandonar a escola. Gente, vão acreditando muitas vezes nesse discurso tão parecido com aquelas capas de revista daquela igreja evangélica que é o pessoal abraçando tigre, fazendo carinho em leão, tudo aquilo ali, mil maravilhas. Testemunha de Jeová. Isso. Vai pensando que se você não estudar, se você não quiser seus direitos trabalhistas, você vai viver num mundo igualzinho a isso aí. Não vai não, gente. Não vai mesmo. Kleber, Felipe e Paulo. É muito importante a gente pensar também na ideia da construção dessa nova juventude, né? É muito interessante pensar que esses jovens podem estar pulando etapas do desenvolvimento humano, né? Tomando para si responsabilidades que deveriam estar sendo tomadas por pessoas mais velhas. Então, quando eles emitem o discurso contra professores, contra trabalhadores, eu diria que eles não estão emitindo um discurso criado pela juventude mesma, mas sim pelos adultos descrentes. Há um conjunto de adultos por trás desse discurso que é propalado pelos coaches mirins. E aí, esse discurso, a gente pode citar aqui o Tiago Nigro, o Pablo Marçal. Então, eles fazem esse tipo de discurso e a gente vê um Marçal em miniatura, um Tiago Nigro em miniatura. Para a gente pensar também como os adultos estão abandonando os valores da formação humana. Uma formação... A internet tinha um viés extremamente colaborativo quando ela foi pensada, extremamente social, de uma perspectiva de incitar a população a pensar em perspectivas de mundo diferente. A questão é o que a gente fez com a rede, o que é que a gente fez com a conectividade. Nós privatizamos a tecnosfera e agora a gente tem que fazer da rede social um caminho de enriquecimento. E aí a gente tem um conjunto de ações frouxas, porque Instagram, Twitter, que é o X, né? E várias plataformas da Meta não fazem qualquer tipo de rastreio ou são exigentes quanto a quem acessa ou capitaliza em suas plataformas. É muito frouxa a forma como eles lidam com isso. A escola, de fato, se torna o lugar mais vulnerável, porque, convenhamos, meus amigos, a gente não está conseguindo dar uma resposta produtiva para essas questões. A gente não consegue apontar, como diria um historiador alemão famoso, para um horizonte de expectativas esperançoso. O Reinhard Koselleck, um historiador alemão. Então, assim, quando Marx pensou as suas questões lá no século XIX, pensou na dignidade do trabalho. E aí a gente vê hoje como o trabalho, e de fato o trabalho como elemento da classe trabalhadora, do proletariado, está sendo desvalorizada no estágio do capitalismo atual. E não tendo resposta a isso, todo tipo de discurso que possa capitalizar para oportunistas é bem-vindo. É bem interessante isso que você fala, Manuel, até por conta, e aí até pensando até pensando numa questão do que o Kleber falou do subproduto do trabalho, né? Da precarização do trabalho em si. Se a gente parar e fazer esse recorte e voltar lá no século XIX, quando Marx ele cita o trabalho, ele faz a crítica à estrutura do trabalho, o modelo de trabalho que se existia, hoje a gente está vivendo muito isso também. Hoje a gente vê isso retornar de certa forma. Hoje muitas pessoas, se a gente para, tem um filme de Hollywood, eu acho que chama Nomadland. Eu esqueci o nome da atriz agora, que ela vive dentro do...
Nomadland, né? Eu não tava lembrando o nome dele, e eu não lembro o nome da atriz. É uma atriz que é sensacional, ela é maravilhosa. E no filme ela trabalha pra Amazon, e ainda é citado, né, que ela trabalha pra Amazon, e assim, ela tem 2, 3, 4 empregos ao mesmo tempo, se desdobra em muitas versões para poder conseguir o mínimo do sustento. Sem qualidade, sem qualquer tipo de garantia, sem qualquer forma de segurança. E a gente vive muito isso hoje. Hoje a gente vê, quem mora nos grandes centros ou numa cidade média, alguma coisa assim, a gente vê as pessoas hoje preocupadas em trazer o pó de café para dentro de casa. Trazer um pouco do mínimo básico. E aí, muitas das vezes, a meu ver, isso faz com que a pessoa perca aquilo que o Manuel falou, que são os valores da sociedade, os valores da comunidade, tudo, enfim, e vê muitas das vezes na pressão do capitalismo e do neoliberal da forma com que se está, um discurso fácil, um discurso bonito, aonde ele vai conseguir projetar isso no filho, projetar isso na geração seguinte, numa tentativa de melhoria de vida. E aí, muitas das vezes, a gente vê muito isso, eu já vi isso em vários lugares, a referência que a criança tem, que o adolescente tem de um CLT, é de um CLT que precisa trabalhar em 2, 3 lugares ao mesmo tempo para poder trazer o mínimo de dignidade. Enquanto na internet, você vê uma filha do Renato Aragão falando que todo mundo tem as mesmas 24 horas do dia, e ele quer ter as mesmas 24 horas do dia que a filha do Renato Aragão. E aí existe uma discrepância muito grande. Bom, meus amigos, chegamos à reta final de gravação do nosso episódio. Passou ligeiro, né? Agora a gente vai entrar na área das indicações. Vamos indicar coisas aí para os nossos ouvintes, o que é que a gente está assistindo, o que é que a gente está ouvindo, o que é que a gente anda curtindo sobre o assunto ou não, né? Esta curadoria maravilhosa, gostosa, incrível, é um oferecimento aos nossos apoiadores e apoiadoras que ajudam este podcast a estar funcionando, né, Cleber Alberto? Isso mesmo. Essa sessão de dicas e de indicações é um oferecimento aos apoiadores do Historiante, pessoas que acreditam aqui no Portal Historiante, que fazem a sua contribuição através do apoia.se/historiante, que você pode fazer a sua contribuição. Você pode também contribuir com o Historiante através do Pix, o historiante@gmail.com, e você pode fazer um Pix no valor que você quiser e puder. E você também pode contribuir através do aplicativo Orelo, que é um aplicativo de áudio que, além de fazer aquele download maneiro e fazer também a sua contribuição através desse aplicativo, que é simples e fácil de se utilizar, a cada clique que você der na Orelo, o aplicativo ele vai fazer uma singela contribuição aqui para o Historiante. Então são todas essas ferramentas que você tem, que você pode auxiliar aqui a gente a continuar com esse projeto. E vamos dar aquela salva de palmas, aquele muito obrigado e aquele abraço afetuoso para Alex Andrade e Jorge Caldas Filho. Para vocês e para todos os outros e outras, um muito obrigado. Agradecemos enormemente o apoio que vocês têm dado aqui para o Historiante. Bem, como indicação, eu vou indicar um vídeo do canal do Thiago Santinelli, que é um reaction que ele faz de um documentário, que é o documentário A Periferia que Entrega no Centro, que é um documentário feito a partir de um dia na vida de um entregador de deliveries. E é um dia de domingo e ele faz essa reação, faz esse reaction. E o nome do vídeo é até Rotina de Entregador, no canal do Thiago Santinelli. E é basicamente o que nós estamos falando aqui. É a pessoa que teve que se precarizar porque trabalhava em uma farmácia e teve que sair do trabalho porque as grandes redes vieram atropelando tudo.
virou um entregador. Como entregador, ele não consegue estudar, porque tem que fazer jornadas até 9, 10 horas da noite, ou seja, mal tem tempo de descansar. Ou seja, se não tem tempo de descansar, imagine estudar. E para ganhar uma renda que muitas vezes a pessoa pode até achar. Ele disse que a meta dele, se não me engano, é 200 ou 300 reais por dia. Só que aí tem tudo por trás, né? Tem alimentação, combustível, manutenção da moto, taxas da moto. Ou seja, boa parte desse dinheiro fica, digamos, no próprio trabalho. E aí esse vídeo, assim, é bem revelador, exatamente por essa questão de demonstrar como é realmente a vida real de quem trabalha dentro dessa questão dos aplicativos. Vale a pena assistir, vale a pena também refletir. E como músicas, vou indicar 2 músicas. Uma, que é a música Lithium, do Nirvana. Que essa música, Lithium, ela traz uma abordagem de uma pessoa que está ali no desespero da vida e procura a religião como uma forma, assim, de ter uma esperança e também ter aquele alívio. E aí muitas pessoas até dizem que essa música é referência exatamente com Karl Marx, com aquela ideia a religião é o ópio do povo, que hoje em dia o pessoal acaba distorcendo muito, porque essa questão, a gente já trouxe um podcast anterior, o comentário sobre essa frase do Marx, a religião é o ópio do povo, porque na época que ele escreveu isso, né, o ópio era tipo um paracetamol, era aquele remédio para aliviar as dores. Imagina um trabalhador que trabalha 10, 12, 16 horas em trabalhos exaustivos e precisava de um alívio. E qual era o alívio? A religião, pelo menos a religião ali para se aliviar do desespero da vida em grandes centros e de trabalhos extremamente exploradores. Então, a religião é o ópio do povo, não é porque é ópio de vício. A religião é aquele refrigério, é aquela chance do trabalhador ter algo para repousar, para descansar, para ter um alívio. E a outra música é a música do Soundgarden, Black Hole Sun, que essa também vem uma análise bem profunda, que é da pessoa ali que está das trevas, assim, digamos, da sociedade, da solidão, depressão, e tenta sair desse desespero do entorno de pessoas falsas, de pessoas que mentem. Tanto que tem um trecho bem interessante do videoclipe dessa música, que tem ali telepregadores, teleevangelistas ali que ficam prometendo ali coisas para a pessoa, o fim está chegando, tal, dando aquela ideia exatamente da pessoa que está sendo cercada por várias coisas que são ruins. E aí o sol, buraco negro, exatamente a única chance dessa pessoa se salvar. E o sol, buraco negro, leva tudo isso de ruim para longe. Bem, então são aí as minhas dicas e indicações para vocês. Beleza. Uma das minhas aqui, para assistir, eu gostei muito do react que o Seu Pimenta fez de Jovens Coach, sabe? É um quadro que ele faz direto do fim do mundo. Então, dá uma olhadinha lá no canal do Seu Pimenta TV, tem um react dele sobre Jovens Coaches. Eu acho que é muito válido. Só que aí tem um bocado de gente que já fez react, sabe? Então, assim, os guris, eles são piada mesmo. São os guris piada mesmo. Assistam para dar algumas risadas e deixar o seu dia mais leve, né? Na nossa playlist eu vou botar 2 músicas. Ultimamente eu tenho ouvido muito música pop e algumas bandas de rock progressivo dos anos 80. E aí eu vou botar 2 músicas nesse sentido. A Head Over Heels, do Tears for Fears, e Message in a Bottle, do The Police. É isso, enquanto lavo os pratos, ouço pop dos anos 80. Pensei que você ia mandar um Los Hermanos. Passa a bola aí pra vocês. Meu sonho, o dia que ele vai cantar Los Hermanos, ele vai indicar um Los Hermanos. Meu sonho de vida. Bom, eu não coloquei lá na lista, né, que a gente faz,
Um filme, mas eu gostaria de indicar um filme que eu lembrei agora na conversa com vocês mesmo, e acho que o público pode gostar, que é o filme À Primeira Vista. É um filme do diretor Irving Winkler. É um filme de 1999, em que um homem cego, ele perdeu a visão na infância ainda, né? E passou boa parte da vida dele sem enxergar, e chega um determinado momento que tem uma cirurgia milagrosa que faria ele voltar a ver. E a namorada dele, na ocasião, incentiva ele a fazer a cirurgia. Só que, na medida em que ele faz a cirurgia, ele também não consegue identificar os símbolos e os signos que aparecem, porque a gente não enxerga com os olhos especificamente, a gente enxerga com a decodificação mental. Então ele não conseguia entender o que era um vidro, uma porta ou uma árvore. Ele estranha tudo e ele tem que reaprender a ver os signos visuais. Então eu acho que a gente precisa pensar numa ideia de esperança na medida em que a gente possa ver os signos que o mundo nos apresenta de outra forma. Eu acho que vale muito a pena assistir esse filme, porque nós de fato precisamos de horizontes outros para termos mais esperança. E aí eu indico também 2 músicas, tá? Que são músicas que me fazem lembrar disso, retomam isso, que é Amarelo, né, do Emicida, da Maju e do Pablo Vittar, que mostram uma ideia de inclusão e tal, uma ideia de você tentar esperançar através da educação, principalmente para quem, como eu, como nós aqui do Historiante, classe trabalhadora, e Novas Auroras, para que a gente possa pensar, do Nação Zumbi, para que a gente possa pensar num mundo mais vivido, mais temporalmente vivido do que necessariamente na pressa e na ansiedade que marca o presentismo dos jovens coaches mirins e outros que aparecem por aí. Então, essas 2 músicas e a indicação desse filme. Vou para as minhas indicações aqui. O Kleber falou do Pablo indicar Los Hermanos. Los Hermanos está muito em alta ainda. Tem umas 2, 3 semanas eu estava em Belo Horizonte, eu estava na fila de um restaurante para poder entrar, num fast food, né, para poder comer no shopping, e eu tenho uma tatuagem de Los Hermanos no braço, né, de um verso de uma música do Los Hermanos. Uma pessoa na fila identificou a letra e pegou e falou assim: nossa, é uma letra do Los Hermanos. Quis abraçar a pessoa para fazer amizade, mas não tinha intimidade suficiente para isso. Los Hermanos é vida, tá? Para assistir, eu vou fazer minhas indicações. Para assistir, eu vou indicar um filme que está no cinema. Eu assisti ele no último domingo e eu estava bem curioso. Eu vi que ele ganhou algumas coisas do Grammy. Ele está indicado ao Oscar. Eu acho, se não me falha a memória, acho que ele está como melhor filme internacional, que é Conclave. Conta a história da morte de um papa e conta como são os bastidores do momento ali da Igreja Católica, na escolha de um novo líder, tudo, enfim. E uma coisa muito interessante que eu acho que eles deixam muito, de uma maneira muito inteligente, é deixar bem claro como que a política ela domina a igreja, como a política e o jogo de interesses ele funciona ainda dentro da Igreja Católica, como que isso se domina, né? É muito interessante o filme, eu acho que vale muito a pena, tá aí como uma das indicações do Oscar, e eu gostei bastante dele e recomendo. Vou indicar um outro filme também que eu consegui assistir, que ele não está lançado no Brasil, eu assisti ele através de sistemas para o Oscar, né, que eu gosto de acompanhar um pouquinho as coisas do Oscar, que é o Jurado número 2, que ele fala muito uma questão sobre justiça. O que é justiça, né? Existe um diálogo ali, conta a história de um cara que é casado, a esposa dele está prestes a ganhar bebê, e ele é uma das pessoas que é escolhida para jurado de um assassinato, de uma morte, né? E aonde o namorado... É sensacional o filme. É sensacional o filme. E aí ele é convidado a participar como júri. Aliás, nem convidado né? Ele é intimado a participar como júri de um julgamento onde o namorado é acusado de cometer feminicídio. E durante todo o filme, ele vai tendo algumas informações e ele entende que ele é muito mais envolvido com o crime do que ele imaginava.
E no final do e aí na contrapartida tem a advogada de acusação, ela está concorrendo a um cargo. Então, ela vencer aquele julgamento é muito importante. E no final do filme existe um diálogo entre essa advogada de acusação e esse jurado, que é sensacional, que eles falam um pouco a respeito do conceito de justiça. Me pegou demais esse filme, me mostrou muito como é falho o nosso sistema jurídico, não só fora, mas como no Brasil também. E ele é muito interessante, gostei bastante. E para ouvir, eu tenho ouvido muito Ney Matogrosso. Sempre gostei muito de Ney Matogrosso, mas de uns tempos para cá tenho ouvido mais. E eu vou indicar 2 músicas dele: Sangue Latino, que é maravilhosa, e Sorte, que é uma regravação dele aí feita no começo dos anos 80. Essas são as minhas indicações aí para a semana. Segundo o Ney Matogrosso, a banda Kiss copiou da banda dele, Secos e Molhados, a maquiagem facial. O fato deles se fantasiarem. Tem muita coisa tem muita coisa lá na gringa que é copiado da Tropicália. Sim. Eu tô falando desse especificamente por ele ter mencionado. A ideia de copiar o Martinho da Vila aí, gente. Sim. A cara dura. Eu tô falando do Ney Matogrosso porque o Felipe mencionou o Ney Matogrosso. Ele fala que um conhecido próximo disse que um dos membros da banda foi passar um tempo lá com ele de férias. Ele teve acesso a um show da banda, achou o máximo os caras tocarem com a cara pintada e reproduziu isso na banda dele. Então, Kiss copiou de Ney Matogrosso a máscara facial da banda Secos e Molhados, na verdade. Meus amigos, chegamos ao final de mais um episódio. Queria agradecer a você que nos ouviu até agora. Saiba que é para você que nós produzimos este programete a cada semana. Manuel, meu amigo, obrigado pela participação. É bom tê-lo de volta. Eu agradeço ao companheiro Pablo, Felipe e Kleber. Foi uma satisfação muito grande, uma alegria e um aprendizado com vocês, tá? Renova as energias aqui nesse podcast. Me convidem sempre que quiserem. Vamos pensar em episódios futuros, cara. Se você tiver temas para sugerir, manda lá no privado e a gente produz. A gente vai atrás. Tamo junto. Amigos, abemos podcast. Abemos podcast. Subiu Fumaça Branca. Fumaça Branca e estamos nos agregadores para todos e todas. Só queria deixar o último recado. Você que nos ouve, que nos curte, apoie, nos ajude a manter o projeto. É o valor que não dá nem uma xícara de café para cada pessoa desta copinho de água mineral, pô. Copinho de água mineral, pelo amor de café. Vamos dar uma água mineral, né? Contribui, compre a água mineral que a gente bebe ao longo do episódio. Um abraço a todos e todas. E no 3 vamos dar o nosso tchau coletivo. 1, 2, 3. Tchau! Tchau!